Olá, eu sou o Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias na Terra, dias que antecedem a volta de Jesus. Os nossos olhos devem estar preparados e os nossos ouvidos atentos aos sinais que anunciam a volta de Jesus, que a cada dia se tornam cada vez mais fortes. Deus é soberano e o Criador de todas as coisas, e nada pode fugir ao controle dele. Deus tem um domínio sobre todo ser que respira em cima desta terra. Quer queira ou não, nas mãos de Deus está o poder da vida e da morte. Pois é como diz a palavra, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O ser humano nasce pela vontade de Deus, vive pela vontade de Deus e morre pela palavra que está decretada por Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Veja que a vida se inicia pela vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Veja que a vida comum e natural do ser humano também é pela vontade de Deus. É aqui que o homem cresce, estuda, se aperfeiçoa, evolui, constitui família e vive a sua vida porque Deus quer. E em Gênesis capítulo 2, verso 17, está assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E por causa desta palavra, que foi decretada por conta do pecado do ser humano, todos morrem. O fato é que o início, o meio e o fim das nossas vidas estão condicionadas à vontade de Deus, decretado pela sua santa palavra. E é como está em Apocalipse, capítulo 22, verso 13: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Após o pecado do ser humano no Jardim do Éden, a palavra decretada a respeito da morte do ser humano passou a valer. Deus não criou o ser humano para morrer, mas sim para viver eternamente ao seu lado. Mas por conta do pecado, a morte passou a ser uma certeza na vida de todos aqueles que nascem sobre esta terra. Contudo, nas gerações próximas de Adão e Eva, a longevidade da vida do ser humano parece que ainda não estava bem definida. Como a Bíblia nos apresenta, as idades de algumas dessas pessoas chegaram a centenas de anos, como é o caso de Matusalém, que viveu 969 anos. Ao observar a longevidade do ser humano na terra, na condição de pecador, Deus percebeu que isso não era o melhor para o homem, pois a humanidade, ao perceber que a morte era uma coisa distante, se distanciavam cada dia mais de Deus, se entregando às paixões do mundo, ao pecado. O homem perdia o temor ao Senhor à medida que o tempo passava. Então, ao observar isso, Deus decreta uma outra palavra. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. E realmente, a partir dali, após o dilúvio, após Noé, as idades na Bíblia vão diminuindo. No capítulo 25 de Gênesis, a Bíblia relata que Abraão morreu com a idade de 175 anos. E dali em diante, a Bíblia praticamente não apresenta ninguém mais vivendo além dos 120 anos. Para aqueles que não estão atentos, isto passa de forma despercebida. Mas isto claramente é uma pista forte e um sinal fortíssimo do desfecho divino para os últimos dias. Veja que a expectativa de vida dos povos antigos, por exemplo, da Roma Antiga, a expectativa de vida na Roma Antiga era de cerca de 30 anos. Expectativa não significa que as pessoas teriam que morrer com 30 anos, mas significa que a maioria das pessoas viviam em torno ali dos 30 anos e morriam por vários motivos que variam desde o tipo de alimentação, acesso a remédio, a tratamentos, prevenção. Isso eram coisas que geralmente povos antigos não tinham muito acesso. Mas veja como isso é intrigante. Até os anos 1900, a maioria dos países do mundo
ainda estavam nessa mesma faixa de expectativa de vida, em torno de 30, 40 anos de expectativa de vida. Acompanhe comigo neste gráfico e também vou deixar o link desta pesquisa logo abaixo na descrição do vídeo. Ao lado esquerdo, ao lado da faixa preta, temos os anos de expectativa de vida, que vai do 15 a 85. E logo abaixo, após essa faixa vermelha, temos os anos, que vai do ano 1820 até os anos 2000. Veja que até os anos 1900, todos os países praticamente têm a mesma expectativa de vida do mundo antigo, tendo apenas a Suécia em 1900 como o país que mais tem expectativa de vida, que está em torno de 50 anos. Mas veja que a partir de 1900, como nunca antes na história, a expectativa de vida praticamente triplica em um espaço curto de tempo. Isso devido ao avanço da tecnologia, da ciência, da medicina, da descoberta de medicamentos. Isso contribuiu para que hoje, em alguns países do mundo, a expectativa de vida se aproxime dos 100 anos. E isso tende a aumentar cada vez mais por conta de novos avanços na área da medicina, pois agora temos até órgãos artificiais sendo testados e implantados em seres vivos. Já está ficando comum encontrar pessoas que conseguiram vencer o limite dos 100 anos, pessoas que com 100 anos ainda desfrutam de uma vida com certa qualidade. E o número de notícias de pessoas com quase 120 anos de idade a cada dia tem aumentado mais e mais. E em pouco mais de 10, 20 anos isso se tornará comum. Pessoas chegando aos 120 anos de idade. Perceba agora como verdadeiramente estamos vivendo os últimos dias na Terra. Se com a expectativa de vida em torno de 80, 90 anos, as pessoas estão ultrapassando a barreira dos 100 anos, quanto mais não viverão quando chegarem à expectativa de 100, 110 anos. Se você ligar os pontos, perceberá que esta é mais uma prova de que estamos nos últimos dias. Praticamente já estamos chegando no limite de vida que Deus diz em Gênesis 6:3. Ele só viverá 120 anos. Ainda há tempo de nos arrependermos e voltarmos para os caminhos do nosso Senhor. Mas o tempo está terminando, e é como nos dias de Noé. Muitos casavam-se e se davam em casamento. Isso durou até o dia em que Noé entrou na arca. Já está chegando o dia em que o Senhor Jesus virá, e que neste dia você não esteja despercebido, mas esteja preparado e pronto para subir com teu Deus. Fique com Deus, fique na paz.